Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Amém? Eu queria então que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. E abra, por favor, no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler 2 versículos que tenho certeza que já são pertinentes ao conhecimento dos irmãos. O versículo 9 e o versículo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 9 e 10. Lembrar os irmãos que na saída nós temos ali os celeiros, né? Nós temos ali os celeiros, então você que quer ajudar, quer de alguma forma colaborar, para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Nós teremos ali no final, você pode estar pegando ali com o Du e a Rose, vai estar um em cada porta, você pode trazer para a semana que vem na ceia, a gente formar as cestas básicas que todo mês a gente, né, entrega e abençoa famílias. Então, no final ali nós teremos ali os celeiros, amém? Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga peraí. Ó, coragem, aleluia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês leem na dos irmãos aí, ou então acompanha aqui no Data Show. Diz assim, ó: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém? Feche seus olhos, baixa a cabeça. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva, Senhor. Tua palavra, ela é algo extraordinariamente deixado por ti para nós. Para que nela, Senhor, nós venhamos ter não apenas, Senhor, o entendimento que ela corta para os dois lados, mas um dos pontos principais, que ela nos leve a toda a verdade, discernindo, Senhor, as intenções do nosso coração. Assim, Pai, que nessa manhã a palavra do Senhor venha, Senhor, morar dentro de nós e ali sim trazer vida aos nossos dias. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Você que vai anotar e você que vai estar partilhando dessa palavra, o tema é a estrutura e o tempo. Diga-se comigo, a estrutura e o tempo. Preste bem atenção no que eu quero dizer para você nessa manhã. Nós precisamos entender que nós vivemos esse período como igreja do Senhor Jesus, um período no qual, sabe, Deus tem nos levado a ver coisas que Ele já tinha determinado na sua palavra há muito tempo atrás, né? Nós temos aqui esse livro, que ele já foi escrito mais de 2000 anos atrás. Havia uma verdade revelada desde o início e que sempre foi nos guiado e sempre foi deixado como verdade para nós. A palavra de Deus, ela não é de forma alguma um livro, achado de qualquer forma. Você sabe que a palavra de Deus, ela é algo inspirado por Deus. Diga assim comigo, inspirado por Deus. A homens, para que eles escrevessem, para que eles tivessem, sabe, a revelação do céu quanto a isso. Nós sabemos, você que conhece a palavra de Deus sabe, que o livro de Atos ainda é um livro que está sendo escrito, ele não foi um livro ainda fechado. Eu entendo, e você também, imagino que por conhecer a palavra de Deus, sabe que coisas que têm acontecido talvez no nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que nós representamos para o Senhor, pode ser que na eternidade possa estar também na palavra de Deus. Quem crê assim, diga amém. Porque é um livro que está sendo escrito. Então, as suas reações, as suas atitudes, talvez coisas que você fez que ninguém viu, enfim, coisas que Deus está ali captando, vendo, analisando, e quem sabe isso, né, de alguma forma, talvez, quem sabe isso, eu estou conjecturando agora, isso não tem nenhum embasamento bíblico, é uma verdade que eu penso, que eu acho, que fique claro, que talvez você seja parte, talvez você esteja ali, sabe, o seu nome citado em alguma situação, mas veja bem, repito, isso não tem nada de bíblico do que eu estou falando, uma conjectura, eu estou pensando quanto a isso, amém?
Então, a palavra de Deus, ela sempre foi e é de verdade para nós atualizada, não no sentido de coisas novas, mas as verdades de Deus inspiradas para nós todos os dias. A palavra do Senhor diz, e você sabe disso, que, por exemplo, as misericórdias do Senhor se renovam todo dia sobre nós. Não é assim? Não é essa a verdade? Todos os dias nós recebemos uma porção nova da revelação de Deus, nós recebemos algo de Deus demais para a nossa vida, seja no ambiente de paz, seja no ambiente de saúde, mas a verdade é que Deus quer ter nós todos os dias com Ele, todos os dias, independente do momento, independente da hora, que Ele de fato, como mora dentro de nós, faça isso uma verdade de vida, um estilo de vida, uma realidade diferente. E nesses dias, como nós temos ministrado, temos pregado, existe uma diferença muito grande das pessoas que querem viver em uma estrutura antiga com algo novo todos os dias. Você vê claramente que tem coisas que as pessoas elas querem viver de um jeito retrógrado, ou seja, de um jeito no passado, querendo receber coisas novas todos os dias. Diga assim comigo, não funciona assim. Quando o livro de Hebreus, há uma indefinição, quem foi que escreveu, que se foi Paulo, se foi esse, se foi aquilo outro, por causa de algumas situações de forma de escrita, tem algumas dúvidas, mas isso é importante entender que só Deus sabe quem escreveu, né? Ele deixa algo muito interessante e vem repetidamente falando sobre isso. Ele vem sobre esse ambiente de qualificar o cristão em uma verdade já estabelecida por Deus. O capítulo 10, se você tirar isso como ou como estudo da sua casa, você vai ver que no capítulo 10, ele começa dizendo sobre sacrifícios todos os anos da mesma forma, para perdoar e purificar os mesmos pecados. Você vai ver que antigamente, no tempo da aliança, no tempo da lei lá de trás, você vai ver que como é que funcionava? Todos os anos as pessoas sacrificavam um boi pelos mesmos pecados, pelas mesmas coisas. Elas iam até o templo, chegavam com os sacerdotes e diziam assim, está aqui o meu boi para sacrificar pelo mesmo pecado que eu tenho cometido. E isso nós precisamos entender que o último sacrifício foi feito. Quem foi em nome de Jesus? Jesus. O último sacrifício a ser feito foi Jesus que fez. Por quê? Porque Ele se colocou nesse lugar. Diga assim comigo, se Ele se sacrificou por mim, não existe mais sacrifício a ser feito. Só que nós entendemos muitas vezes que o seguinte, não, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso isso, eu preciso aquilo. O próprio Deus, através da vida de Samuel, já disse isso para Saul. Saul, preste atenção, o que Deus quer é obediência e não sacrifício. Lembra da passagem que Deus tinha dado uma palavra para Saul? Saul, fica aqui com o povo que eu vou buscar uma palavra de Deus para dar como direção. Saul, por sua vez, não fez como o profeta Samuel tinha falado. E quando o profeta Samuel estava se aproximando de Saul, Saul veio ao seu encontro e disse assim, eu fiz isso porque o povo estava, me incomodando, o pessoal estava assim querendo as coisas, e aí eu fiz para agradar o povo. Diga assim comigo, uma estrutura velha só agrada ao povo. Tudo que você faz pensando no passado, você tem que entender que é uma construção que você está nela. Existe uma verdade do cristão que nós precisamos compreender, que quando o Senhor usa aqui em Hebreus para deixar isso para o povo, era trazendo eles dessa realidade. Não adianta vocês quererem fazer do mesmo jeito, mas querer resultados diferentes. Em outra esfera, ou outra forma de aplicação ou de aprendizado, é mais ou menos isso. Se eu quero resultado diferente, eu tenho que fazer diferente. Por isso que nós precisamos entender pela palavra de Deus que o cristão, muitas vezes, ele vive um efeito carrossel, ou seja, aquele efeito que nunca sai do lugar. Ele acha que se mudar do cavalo, ele vai ser mais rápido do que o outro. Ele vive um ambiente onde tudo ele faz do mesmo jeito. Ele acha então que ele é um cristão, mas está vivendo debaixo de prova. Ele acha que a vida dele é uma luta constante, por quê? Porque ele sempre faz as mesmas coisas. Inclusive se bate no peito e diga assim, não, o verdadeiro crente, se não tiver uma prova, fica esperto. Você já viu aquela história de assim, se você não estiver passando por luta, tem alguma coisa errada. Se você não estiver perdendo tal coisa, fica vigilante. Porque talvez você está acomodado. Porque isso, porque aquilo outro, diga assim comigo, isso tudo é passado. Diga assim comigo, a estrutura velha não pode andar com a nova. O texto aqui é justamente sobre isso.
Se você se aprofundar, inclusive, sobre o texto, você vai ver que o medo de comer coisas consagradas, parece que é aquele ambiente, meu Deus, mas se eu comer, eu vou passar mal. Mas se, uma vez em Cristo Jesus, quantos aqui são cheios de Deus? Diga amém. Quantos aqui são de Deus? E quantos Deus tem? Entenda, o que eu quero dizer não são minhas palavras, é o que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz ali no versículo 1. Olha lá, no capítulo 10. Volta ali para mim, Camila, por favor. Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, preste atenção, bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente oferece. Vocês entenderam que não tem como o ofertante, ou seja, aquele que traz a sua vida, querer uma santificação fazendo tudo do mesmo jeito? Está aqui, na tua versão, qual é a versão que está aqui? Ó? Olha aqui, é a mesma minha, será? Bota no NVI para mim, por favor. Olha só a outra versão. Talvez seja a sua que você está acompanhando aqui. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios, o que a igreja? 1, 2, 3 e... ano após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Diga assim para a pessoa do seu lado, eu preciso mudar. Diga assim, para receber, eu preciso mudar. Não tem como você viver numa estrutura que você criou religiosa, querendo receber daquilo que Deus quer entregar, fazendo as mesmas coisas sempre. Vou dar um exemplo. Me ensinaram que eu tenho que ir para a igreja todo domingo. Todo domingo eu tenho que estar lá batendo o meu cartão. E assim, eu tenho que levar os meus dízimos, meu dízimo que é 10%. Eu tenho que fazer isso porque, na verdade, eu tenho que estar lá. Diga assim para a pessoa do seu lado, não é sobre tem, é sobre querer. Na estrutura nova, ou seja, naquilo que Deus quer para mim e você, não existe um peso, mas existe o quê? Uma obediência. Não existe um ambiente de peso, aonde, por exemplo, não, se eu não fizer, Deus vem de uma forma e nos castiga. Deixa eu dizer algo para você, parece que é meio ilógico isso, mas o que a Bíblia quer dizer é o seguinte: se você vive um testamento é deixado para quem? Para quem é herdeiro, correto? Testamento é entregue para quem é herdeiro, usufruir daquilo que tem. Jesus deixou para nós o que? O direito do mesmo testamento que ele. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então eu não posso viver num ambiente de uma estrutura querendo as mesmas coisas. Não tem como eu achar que o dom, por exemplo, num tempo e numa estrutura antiga, ele é colocado na frente. Ou seja, eu sou uma pessoa que fala em 180 línguas diferentes. Eu sou uma pessoa que tem uma visão espiritual de tudo, e eu consigo ver isso, eu consigo ver aquilo outro, e achar que isso... Não, mas espera aí, eu não paguei minha conta de luz, porque eu, em vez de pagar a conta de luz, eu fui comer um lanche com a minha família. Aí eu pensei, são 2 meses se eu atrasar, então eu posso comer o lanche. Aí quando o cara está lá cortando a luz, você fala assim, Senhor, que aquela escada caia. Deus, levanta ali que venha chuva e ele não corte, pelo menos hoje, porque meu dinheiro vai entrar amanhã. Então liga para a pessoa, tem como me adiantar um dinheiro? É porque é o seguinte, não caiu na minha... Não é verdade que eu não consegui... Se era uma coisa que você tinha que resolver lá atrás. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O que eu quero dizer para você nesse momento é que o ambiente em que Deus permitiu que a lei fosse retirada, ou seja, o sacrifício fosse tirado, para que a gente entendesse que, diga assim comigo, se eu quero coisas novas, eu preciso fazer novo. Aí eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 9, versículo 17. Mateus 9, 17. Uma outra passagem muito conhecida. Muito conhecida. Se você for ver o contexto do capítulo 9 de Mateus,
Tudo isso que eu estou falando para os irmãos, depois vocês podem olhar em casa, pegar a palavra com mais calma e analisar aquilo que eu estou falando. Mateus 9, 17, exatamente. Volta um pouquinho ali, por favor, no versículo 16. O que eu quero dizer é que se você pegar a palavra de Deus e depois meditar sobre o que nós estamos falando no contexto, você vai ver que Jesus está sendo aqui confrontado sobre publicanos, está falando sobre a postura do jejum. Por exemplo, você já parou para analisar que muitas vezes parece que a gente chegar na igreja, sabe? Ou então botar lá num tempo, ou seja, hashtag estou de jejum, aparecer, mostrar para todo mundo que você está jejuando, mostrar para todo mundo, não, eu estou num propósito, eu estou nisso, aquilo outro. Você já parou para analisar que isso é uma estrutura antiga? Na estrutura nova, ou seja, naquilo que Deus quer para nós, pelo contrário, você tem que lavar o rosto e fingir que não está acontecendo nada. Porque na verdade, o jejum é só você e Deus. Por isso que jejum não é para uma coisa. Jejum, diga assim comigo, jejum é para matar a minha carne. E quem tem que saber isso, diga, quem tem que saber isso? É Deus. Vamos fazer um jejum porque eu quero um carro novo. Não, irmão, o jejum não vai te dar um carro novo. A tua santidade, menos de você e mais dele, ele começa a ouvir o desejo do teu coração. É mais ou menos assim. Um filho que sujeita-se ao pai tem os seus ouvidos muito mais do que aquele que é rebelde, sim ou não? Um filho que tem intimidade com o pai, ele é mais achegado do que aquele que não está nem aí. Por isso o jejum tira mais de você e mais de Deus. Então a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, chama a atenção de Deus. Por isso que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não tem a ver com matar a minha carne, como quem diz assim, é porque eu quero uma casa nova, fiz um jejum de 15 dias, e aí você diz assim, pastor, eu fiz um jejum, Deus me deu vitória. E você diz para a pessoa assim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti, Deus não te deu vitória por causa do jejum. Sabe por que Deus te deu vitória? Porque você morreu mais de ti. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém, irmãos. Então aqui diz algo muito interessante no versículo 17, que é o quê? Vamos lá, 9:17. 16, perdão. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Isso acontece, irmãos? Não. Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, ou seja, o buraco, a coisa feia. Versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se, olha só, vinho novo em odres e ambos se conservam. Olha aqui para mim. Vinho nessa passagem, além de alegria, fala de tempo. O vinho fala de tempo. Diga assim comigo, entender o tempo. Paulo diz em Romanos 12 o quê? E não vos amoldeis a esse século, mas transformai-vos pela vossa renovação da vossa mente. Esses dias alguém mandou um vídeo para mim falando sobre avivamento, sobre aquilo que está vindo sobre o Brasil, sobre um tempo, sobre aquilo e tal. Sabe como é que eu entendo o avivamento, irmãos? Quando a gente tiver uma viva mente. Eu acho que quem falou isso foi o Jones uma vez para mim. Sabe o verdadeiro avivamento para o cristão, irmãos? É quando a gente tiver uma viva mente. De entender que quando eu ando diante de Deus, ou seja, quando eu ando identificado como um cristão, eu preciso viver, falar como tal. Eu preciso andar num ambiente onde as pessoas veem Cristo em mim, não por aquilo que eu falo. Quer ver um exemplo? Nós cristãos inventamos ao longo da história uma linguagem paralela do mundo. Você já entendeu? Você já pegou o que eu quero dizer, né? O tal do crentez. E aí, tocha? Fala, vaso. E aí, varão? Já pensou se chegar numa faculdade lá e chama teu nome, vem cá, fulano de tal, aí você responde o professor assim, estou presente, tocha viva do céu. Você já viu que às vezes você está aqui,
Você convida as pessoas para um tempo de adoração na igreja, de louvor, e você começa a cantar Yeshua. A pessoa do lado fala assim, o que é isso aí? É um demônio? O que é? Vocês têm que entender, irmãos, que a linguagem que a igreja tem que ter é uma linguagem simples. Para uma pessoa que nunca ouviu falar o que é Yeshua, você acha que ela vai pensar o quê? E aí a gente às vezes chega na frente de uma pessoa para fazer tal coisa, o crentez fala o seguinte, ó, preste atenção, Jeová manda te dizer isso. O cara não sabe o que é Jeová. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? E aí a gente cria na nossa mente que o vocabulário mudando é maturidade. O nosso vocabulário quando muda, a gente acha assim, não, agora eu sou uma pessoa madura, porque eu conheço da palavra de Deus. Eu sei o que são os Pentateucos, por exemplo. Eu sei o que as cartas de Paulo querem dizer. Eu sei que a Bíblia fala sobre isso nos tempos remotos. E aí a gente entra num ambiente, sabe o quê? De achar que porque a gente fala bonito, isso quer dizer maturidade. São coisas que a gente não percebe que fazer do mesmo jeito, sempre, não vai ter resultado novo. Então diga assim comigo, vinho, fala de tempo. Você precisa entender que quando tem essas atitudes novas, num tempo novo, por isso que muitas vezes você já parou para analisar, alguém falou para mim essa semana algo sobre isso. Você já parou para analisar que parece que quando você aquelas imagens que tem 2 homens cavando um buraco. Aí de um lado tem um cara com a picareta assim, batendo. E do outro lado tem um cara também batendo. Só que o cara achou uma pedra diamante primeiro do que o outro. Vocês já viram isso? E de repente ele fica feliz. E o outro está a 1 palmo do diamante, ele pega e começa a espraguejar. Diga-se comigo, entender o tempo não é do meu jeito. Tem pessoas que perdem a bênção de Deus por causa disso aqui, ó. Por causa de um movimento estraga todas as coisas. Por causa de uma situação boba, perdem a graça. Eu vou falar algo aqui que eu sei que todos são daqui, são filhos da casa. Mas quantas pessoas estiveram na segunda-feira conosco lá? Muitas pessoas. E eu não estou aqui expondo ninguém, não é isso. Mas quantas pessoas por causa disso aqui não estiveram até o final? Quantas pessoas? Sabe por quê? Porque não entendeu o tempo das coisas. Diga assim comigo, caminhar como igreja é separar o humano e entrar no ambiente de graça. Irmãos, a obra do sacrifício de Jesus, a base estrutural de todas as coisas, é graça. Se você não entender que Cristo morreu por você, para te dar algo que você não merecia, por isso que a graça é um favor imerecido. Graça, irmãos, não é um firme sentimento, pelo contrário, é uma firme convicção. Isso é fé, isso é entendimento, isso é verdade. Então, porque eu não faço nada errado, então eu tenho autoridade, eu me sinto pronto para isso, porque é isso. Irmãos, um ladrão ganhou a eternidade minutos antes do falecimento. E aí é você e Deus, essa parada aí é você e Deus. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Irmãos, quem somos nós para julgar? Diga assim, da maneira que julgares, será julgado. A Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Diga assim comigo, vinho é tempo. Nós precisamos entender, irmãos, que às vezes, sabe, como igreja, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem movido, tudo que Deus tem tirado a gente de um lugar de meninice, para um lugar de maturidade como igreja, é para a gente viver isso. Não é para um ambiente para você decorar as falas, para você está entendendo, irmão? O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas.
tudo que você é ministrado num GA na quarta-feira, tudo que você é ministrado num culto de domingo, tudo que você tem como experiência, sabe, na presença do Senhor, é para você viver. Não é para você guardar isso como uma lembrança, falar um certificado assim, ai, eu tive num retiro, olha o certificado como bonito no retiro. Sabe, um retiro que o nome é Encontro com Deus. Quanto tempo tem isso? Ah, tem 180 anos. Tá, mas esse encontro fez o quê? Então a gente sempre fica bem o primeiro dia, né? Segundo dia, uma primeira semana. Mas rapaz, eu estou precisando de outro encontro com Deus. Eu estou precisando de um outro retiro, porque aquele retiro parece que incentiva a gente. Irmãos, a Bíblia diz que os grandes vultos da palavra tiveram um encontro com ele só. Paulo não precisou mais de 3, 4, 5, só foi um. E ainda deixou ele cego. Você está entendendo o que eu quero falar nessa manhã, irmão? Outra coisa, lembra que quando Jacó entendeu o que tinha que fazer? Lutou com ele uma noite, irmão. Quanto tempo depois? Você está entendendo o que eu quero dizer nessa manhã em nome de Jesus? Entenda o tempo que você está vivendo. Diga assim comigo, eu preciso avançar. Preciso sair de onde eu estou. Para tudo na nossa vida ter um padrão em Cristo Jesus, irmão. Para tudo na nossa vida ter um padrão de Cristo para o dia de hoje. Tudo na nossa vida tem um padrão que Cristo quer que eu e você andemos. Como Ele nos ensina diariamente. Não tem como você querer viver, sabe, um novo de Deus, ou seja, querer colocar um tempo novo, se a tua estrutura ainda é velha. Você não vai viver um melhor casamento se você não entender, eu preciso ajustar o que tem que ser ajustado. O teu casamento não vai ser pleno. Você não vai ter prosperidade na terra se você não entender que tudo que você tem é do Senhor. Você não vai avançar se os teus sonhos não forem os sonhos de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque a palavra fala sobre isso. Não tem como viver um tempo novo se a estrutura é a mesma. Não tem como, pastor, olha só, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, a minha família era assim, sabe, eu lembro que meu pai era desse jeito, meu tio era assim, e pererei, parará, e pastor, eu estou vivendo a mesma coisa. Você precisa do que para entender que talvez você está vivendo a mesma estrutura do passado? Se o teu problema é, talvez, dificuldade com álcool, para que você compra uma garrafa de Jesus amado, para botar na tua casa e dizer assim, não, isso aqui é só um golinho, não tem nada a ver, é bom para a saúde. Se é uma brecha que você tem na sua família geracional do alcoolismo, para que você vai botar lá, sabe, na estante lá, não, isso aqui é só para o Natal, eu vou comprar um champanhe para fazer. Se era uma brecha na tua família geracional, para quê? Você está entendendo, irmãos? Quer ver? Pessoas que vêm da religiosidade do passado, sabe? Tudo era sacrifício, era acende vela, era aquilo outro, tal. Nos dias de hoje só mudou o objeto de adoração. As pessoas às vezes adoram pessoas, adoram um canal do YouTube, não sai de casa se não vê um canal do YouTube, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Até a igreja se torna, irmão, diga assim comigo, tudo que tira Deus primeiro da minha vida é religiosidade. Diga assim comigo, não tem como eu viver um tempo novo na mesma estrutura. Não vai dar certo. Abre comigo, por favor, em Colossenses capítulo 2, do versículo 17 ao 19. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de quem, irmãos? Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo,
Suprido é bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Cresce o crescimento que procede de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Se eu e você não entender, preste bem atenção no que eu quero dizer para você. Se eu e você não entender exatamente o que Cristo fez, para o que Cristo fez, e qual é a realidade que eu e você viemos viver, essa igreja, por exemplo, ela se perdeu num ambiente de muito conhecimento. Uma igreja que se debruçava sobre uma profundidade, ao ponto que ela perdeu o foco daquilo que Deus queria para ela, e começou a entrar palavras, sabe, fáceis, palavras legais, atitudes, sabe, que não, isso não tem nada a ver, isso aí, sabe, isso é ao ponto de começar a adorar anjos. Está ali, é o que a Bíblia diz. Deixa de se adorar aquilo que é o cabeça, que é Cristo, para adorar coisas que não são de Deus. Diga assim comigo: quando eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Mas isso é importante eu e você entender, que eu preciso mostrar isso. Como, pastor? Me pergunta, como? Vivendo isso. Não adianta eu e você ter um conhecimento tal, sendo que nós não conseguimos passar isso. E tudo aquilo que você não consegue viver, você pode procurar e fazer um rateio da sua vida, tem uma raiz lá que precisa ser arrancada. Sabe o que eu vejo, irmãos? Tem muita gente que, sabe, foi lá e na sua vida cortou a árvore na altura do chão. Foi lá e jogou cimento. Pintou. Fez qualquer coisa para tampar, como quem diz assim, ó, aqui era uma árvore. Aí sabe o que começa a acontecer? Diga assim comigo: o que eu preciso tratar não é mais ou menos. Faz assim comigo, bota a mão e fala assim: eu preciso arrancar e tirar para fora. Entenda o que eu quero dizer nessa manhã, meu irmão. Deus tem um tempo novo para você. Agora, se a tua estrutura for a mesma, não adianta. Se a tua vida e aquilo que você decidiu viver não condiz com o novo de Deus, não vai dar certo. E é tão feio, porque fica à vista de todos. Ele perde o tecido. Você já viu aquelas pessoas que acham que, pelo fato de vir para a igreja, tem um direito de se achar diferente daqueles outros? No meio da família não vai mais, não tem mais frequentação, sabe? Envergonha o nome de Deus no meio da família, porque acha que é o certo. Se tem que resolver uma coisa, não chama fulano de tal não, que quando a gente chama é só briga. Irmãos, deixa eu dizer, ó, escuta o que eu vou dizer para você aqui, escute bem o que eu vou dizer. Sabe quando você é um verdadeiro cristão? Quando as pessoas falam do bem que você faz para elas, quando você não está junto. O verdadeiro cristão é aquele cristão que as pessoas conhecem ela, pela vida dela, de tal forma que quando aquela pessoa não está perto, diz assim: rapaz do céu, cara, fulano de tal, cara, você precisa conhecer. Você precisa ver quem é aquele. Porque olha só, não é quando você está chegando que todo mundo muda o assunto sobre você e diz assim: rapaz, hein? Lá no Nordeste, quem é do Nordeste aí sabe o que eu vou falar, tem um programa chamado Patrulha, Garras da Patrulha. Quem já ouviu falar desse programa aí? Garras da Patrulha, não é não? Lá no Nordeste tem ele. E tem um cara chamado Coxinha. É verdade. Sabe o que o Coxinha faz? Quando o cara não está perto, ele diz assim: rapaz, aquilo ali é um sem vergonha, é um jaguar, um caba, meu Deus do céu, até o andado dele é torto. Aí o cara aparece do nada e diz assim: ô meu amigo, você é uma autarquia, cara. Você, rapaz, é só o filé. Você é o milho da pipoca que estoura rápido. Meu amigo, vou te falar uma coisa, você tem que tomar cuidado, porque a sua beleza é tão grande que ofusca o sol. Você é um cara extraordinário. Você aí, o cabra vira as costas e diz assim: rapaz, mas isso é um sem vergonha, rapaz. Isso é um jaguara. Isso não sei o que, isso não sei. Infelizmente, irmão, deixa eu falar algo para você.
Tem muito crente coxinha dentro da igreja. Muito crente coxinha. Que na frente da família é uma coisa, mas vem para a igreja e fica, oh, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus falou comigo lá, pastor. Oh, que bênção. E na segunda-feira, volta a ser o coxinha de sempre. Sabe, irmãos? Às vezes a gente pensa que, não, porque para mim ir para o céu, eu tenho que ter isso. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O céu é um lugar de surpresa. Tanto é que para o Senhor, não é quantidade, mas qualidade. É qualidade. A Bíblia diz que ele lutou por uma cidade. Lembra? Vou destruir Sodoma e Gomorra. E que Abraão dizia, não faz isso. Tá, então faz o seguinte, me mostra 10 justos que tem na cidade. Olha só, 10 justos que tem nessa cidade. 10 justos não tem. Aí o pessoal acha que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do pecado. Não é só o pecado. A Bíblia diz que foi por nenhum justo sequer. Sabe o que é isso? Não é a tua justiça, não é a minha justiça. É a justiça de Deus. Sabe quando as coisas não estão dando certo na tua casa por alguma coisa? Para pensar que o que o Senhor quer, irmãos, não é sacrifício. O que o Senhor quer é obediência. O que o Senhor quer é sujeição. É entender que não é por causa dos outros, é por causa de você e Deus. Quando você não alinha a verdade, irmãos, não tem como, diga assim comigo, não tem como dar certo. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Tiago 4, do 13 ao 17. Outro texto que é importante você ler o contexto em casa. Ele começa dizendo assim, ó, da onde vêm as guerras? Da onde vêm as dissensões? Aí ele começa. Pela sua arrogância, por isso, por isso, por isso. E aí engraçado que ele pega e diz assim, ó, portanto, então, não recebeis porque não pedis, e quando pedis, pedis. Quantas vezes eu vi o pessoal pregando sobre isso? É porque você esqueceu de dizer a cor do carro, por isso que Deus não te deu. Não, é porque você tem que pedir a tua casa, você esqueceu de botar lá o quarto. Quantos quartos? Pede quantos quartos, porque a Bíblia diz que você não pede e por isso você não recebe. Não, irmão, está falando de paz. Está falando de maturidade, está falando de entendimento. Por isso que a vida vive uma desgraça. Bota ali no versículo 1, por favor, só para a gente falar. Do 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa? Versículo 2. Cobiçais e nada tens, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não? Não, mas é porque você tem que saber pedir. Volta lá para o que estava. É o versículo 13, né? Preste atenção que eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos. Não tem como eu ter um tempo novo diante de Deus. Repito, tendo a mesma estrutura. Diga assim comigo, a minha mente tem que ser a mente de Cristo. Não é a nossa. O texto diz assim, ó. Atendei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Preste atenção. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se... Versículo 15. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, diga comigo, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Preste atenção. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Diga assim comigo, se o Senhor quiser.
Uma pessoa que usa isso como termo na sua vida, mas entende isso, está vivendo uma estrutura nova. Não é mais a dele. Não é mais da forma que ele quer, mas da forma que Deus deseja. Se você é uma pessoa que tem se baseado naquilo que é a tua estrutura, você está trabalhando errado. Porque a tua estrutura, se hoje você tem algo, seja qualquer coisa, de uma bicicleta, irmão, a um helicóptero, se você não entender que tudo isso é do Senhor, você é uma pessoa que está guardando aqui na terra. E aí o teu foco está sendo temporal. Vou fazer isso, por causa disso, por causa daquilo outro. Agora, se tudo que você fizer, da bicicleta ao helicóptero, seja qualquer situação, e você diz assim, ó, se o Senhor quiser, sabe o que você está focando? Na eternidade. A estrutura que hoje você acha que tem, mas você não tem ela aos olhos de Deus, ao Senhor e Salvador da sua vida, você está focando aqui. Tudo que você coloca a mão, tudo que você vai fazer, tudo vai ter fim. Tudo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que existe um lugar onde nem a traça corrói nada. Diga assim comigo, o cristão não vive pelo tempo, ele vive pela eternidade. Entenda que eu quero falar com você nessa manhã é onde você está. Você está buscando coisas novas, mas com a mesma estrutura não vai dar certo. Da mesma forma, se você querer ter uma estrutura, mas não experimenta do tempo de Deus, quer fazer, porque tem gente que às vezes prepara tudo. Não, ó, eu já resolvi isso, eu tinha uma coisa para perdoar, eu fui lá e perdoei, eu isso e aquilo outro, e está tudo certo. Mas aí ela começa, meter a mão pelos pés. Começa a adiantar o processo, começa a querer fazer do jeito dela, aquilo que Deus quer fazer, ela vai lá e puxa para trás. Sabe aquelas bênçãos antes do tempo, aquilo que não precisa fazer, e aí começa num nível de ansiedade, diga assim comigo, se atrapalha de novo. Olha o que diz o texto lá, depois de Tiago, Mateus 6, do 19 ao 23. Mateus 6, do 19 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Versículo 21. É até o 21 que eu falei? Até o 23, né? Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olha aqui o 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. Diga assim comigo, onde estão os meus focos? Ali está meu coração. É só você entender. Ah, pastor, mas o senhor está querendo dizer que então a gente não tem que trabalhar mais? Nós temos que subir um monte, todo mundo de branco e ficar gritando, vem Jesus, vem Jesus? Não. Dinheiro nunca foi problema. Agora o amor ao dinheiro é o problema. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se dinheiro para ti é problema, tem uns 3 aí que pode dar um jeito nesse problema para ti. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão, nessa manhã? Você está entendendo que Deus quer trazer um tempo novo sobre a sua vida? Mas se você tiver com a mesma estrutura, de que adianta? Não vai dar certo. Assim também como o tempo novo de Deus, vem com algo precioso e você não tem nada preparado. Eu queria que você ficasse de pé e colocasse o último capítulo para mim, por favor. 1 Pedro 1, 23. 1 Pedro 1, 23.
Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Diga assim comigo: o que o Senhor fez por mim não foi temporal, foi eterno. Quantos entenderam essa palavra nessa manhã? Diga glória a Deus. Tudo isso que eu falei, irmãos, nessa manhã, o Senhor tem falado muito comigo. E na hora certa, essa palavra o Senhor me deu ela uns 20 dias atrás. E eu não achava que eu ia ministrar ela hoje. O Senhor tem ministrado no meu coração uma palavra sobre controle e governo. Nós precisamos entender, ou nós entregamos a nossa vida ao governo de Deus, ou nós vamos ser sujeitos ao controle desse mundo. E o controle desse mundo está ligado à tua ansiedade, está ligado à tua alma, está ligado àquilo que os teus olhos estão vendo. Mas o governo de Deus, existe um lugar de descanso, paz e certeza de vida eterna. Essa palavra nessa manhã, que ela encontre repouso no seu coração. Que Deus te leve, irmãos. Nada do que foi falado aqui é apontando nada, pelo contrário, porque o primeiro a ser ensinado sou eu. Não adianta de nada Deus querer fazer coisas novas nas mesmas estruturas. Não tem como. Agora, quando a estrutura está preparada, o Senhor manda coisas novas. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender uns aos outros. Não tem como falar de eternidade sem entender o que é irmandade. Não tem como a gente entrar numa discussão sobre antes, no meio ou depois da volta de Jesus, se eu não consigo perdoar o meu irmão. Não adianta eu querer falar, sabe, sobre principados, potestade, o rei não sei do que, o capitão daquilo, seja, se eu não consigo orar com o meu esposo ou minha esposa. Não adianta, sabe, eu entrar num ambiente profético por causa disso, daquilo outro, sendo que a minha vida é cheia de pecado. Nós precisamos entender o que Deus espera de nós nesses dias. Entenda, irmão, o que eu quero dizer para você. Deus, quantos creem que o Senhor tem grandes coisas para nós? Diga amém. Muito grande. Só que isso não fala de Abel e Priscila, isso fala de uma geração que precisa entender o seu papel. Isso não tem a ver com nós. Isso não tem a ver com a realidade de um só, de um homem. Tem a ver com a realidade de um só Deus, de um só Senhor, que é em todos, sobre todos e por todos. Você está entendendo o que eu quero dizer nessa manhã? Analisa onde está o teu coração, o que você tem recebido, o que você tem ouvido, o que você tem feito, condiz com aquilo que o Senhor tem já feito? Ah, pastor, mas nós vivemos uma crise, nós vivemos isso, aquilo, outro. Irmãos, pelo amor de Deus, quem serve um Deus vivo, irmão, não tem crise, tem Cristo. Entenda que não depende do que os teus olhos estão. Veja o que diz ali Mateus: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem bons, tudo será diferente. Agora, se os teus olhos forem maus, tudo terá treva. Nada vai dar certo. Fulano de tal é mentiroso, fulano de tal não dá certo, fulano de tal me enganou, fulano de tal nisso, porque o presidente isso, porque isso, aquilo outro, porque não pode isso, porque não pode aquilo outro. Diga assim comigo: olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é nele. Não tem a ver com o que tu acha, não tem a ver com o que tu pensa, tem a ver com aquilo que Ele já determinou, e pronto, e acabou. Quantos creem assim? Dê glória a Deus.